A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Edir Lacerda, com o tema Jesus, Modelo e Guia, da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Vamos entender, então, o que significa modelo. Podemos entender que modelo é alguém que se procura imitar nas ações, nos procedimentos e na maneira de ser. Pessoa ou ato que por sua importância ou perfeição é digno de servir de exemplo. E o guia? Qual é a função do guia? Por que necessitamos de um guia? Porque o guia vai nos orientar, dirigir, aconselhar, conduzir, encaminhar. Vamos dar um exemplo prático. Se desejamos fazer uma viagem para fora do país, ou mesmo aqui no nosso, é prudente que tenhamos alguém conhecedor dos pontos mais interessantes do lugar. Um guia é a pessoa conhecedora deste lugar. Vamos conhecer Ouro Preto e temos um guia ao nosso lado. Ele vai nos dirigir às mais belas e bonitas e ricas igrejas. Nos levará aos museus históricos, à Casa dos Contos, etc. E vai nos mostrar cada detalhe que por nós mesmos iam passar despercebidos. Os espíritos, então, responderam a Kardec que Jesus é o modelo e o guia para nos conduzir, pois ele estava animado de espírito divino. Então, vamos retornar à leitura do Livro dos Espíritos. Continuando a explicação. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar, eles mesmos, por sentimentos muitos terrestres e por ter confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não era senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Mas muito de nós acreditamos que Jesus veio para nos salvar, que se frequentarmos algum culto, algum horário no dia, principalmente no dia de domingo, fizermos os rituais, nós vamos estar salvos por isso, sem nenhum trabalho. Então parece uma ideia muito simplista, muito fora do que realmente quer dizer o guia e modelo. Então, para completar o que é salvar, nós vamos fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna,
da página 93, intitulada de Salvar-se. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo, 1 a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. É digna de nota a afirmação do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra, para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder, os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz, os egípcios desciam à decadência, os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia, recamada de dúvida e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra oculta de toda espécie, as criaturas, ao toque do exemplo e das palavras do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade e a redenção por chama divina. Começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir aos céus com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer, e salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Então, nós vamos entender o que Jesus veio nos salvar foi da nossa ignorância de o que sou eu, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou. Quando trouxeram a ele a mulher adulta para que a julgasse e condenasse, ele nos deu uma lição de amor, compreensão, acolhimento, fraternidade. Questionando a ação de cada um, quando pergunta: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, como nós vamos entender isto de atirar a primeira pedra? Atirar a primeira pedra significa que devemos refletir em cada ação nossa de cumpridores da lei, de preservadores do bom costume e de justiceiros. Porque muitas das vezes, quando nos acontece alguma coisa, primeira coisa que fazemos é colocar o nosso ego na frente de tudo e esquecendo de fazer um aspecto muito importante, que é uma reflexão interna das minhas atenções. E por causa disto, muitas das vezes nós erramos nos nossos julgamentos e erramos muito mais ainda quando condenamos alguém.
Vamos então observar um outro acontecimento na vida de Jesus. Vamos lembrar daquela passagem na boda de Caná. Quando a sua mãe lhe confidencia que o vinho da festa havia acabado, qual foi a atitude de Jesus? Nós podemos acreditar que a atitude dele foi muito diferente da atitude que nós teríamos se estivesse em uma festa e ficássemos sabendo que, no caso nosso aqui, a cerveja havia acabado. Jesus, então, silencia e pede à sua mãe para que mande encher os tambores com água. E, conhecedor que ele era, então, das leis que regem o mundo físico e conhecedores de leis que regem o mundo espiritual, ele, então, transforma aquela água em um delicioso vinho, demonstrando assim para os senhores da festa amizade, consideração, solidariedade, fraternidade, companheirismo. Ninguém que estava na festa ficou sabendo o que havia acontecido, que quando tomaram o vinho, ele estava um vinho extremamente delicioso, muito melhor do que o vinho que eles já haviam tomado no início da festa. Assim, ele nos ensina, nessa passagem, algo de extrema importância que nós devemos tomar como lição para todas as vezes que formos a algum evento, algum acontecimento, silenciarmos após a nossa saída de lá de tudo o que havia acontecido. Mas, infelizmente, muitos de nós, com certeza, não teríamos essa atitude de Jesus de silenciar diante de um fato que era considerado na época de uma extrema falta de consideração para os convidados. Outro acontecimento muito importante na vida de Jesus foi com Zaqueu. Zaqueu era considerado de reputação duvidosa, pois ele era um coletor de impostos. Ele, ao contrário, torna-se íntima dele ao se oferecer para compartilhar da hora da alimentação na casa de Zaqueu. Mostra a Zaqueu, durante os seus diálogos, a ilusão de acúmulos de bens materiais. E nós sabemos que todos nós aqui no planeta Terra queremos trabalhar para ter cada vez mais, esquecendo que de um momento para outro nós podemos ser retirados aqui do planeta e tudo que acontece, que ajuntamos, ficará por aqui. O que fez Zaqueu então? Zaqueu apreende a lição ensinada por Jesus e pega os seus bens, faz uma divisão para todas aquelas pessoas que haviam necessidade delas. Jesus era um ser além do seu tempo. Não se submetia às leis humanas do seu povo, tão preconceituosas
tão discriminatórias, tão injusta. Tornou-se amigo de 2 mulheres, Marta e Maria. Ouvia-se suas queixas, repreendia-as, se necessário, orientava-as. Ensinou-lhes as leis divinas, que era até então prerrogativa para os homens. Sentiu as dores delas quando o seu irmão Lázaro morreu. Acompanhou-as ao túmulo e fez Lázaro voltar à vida. Nos premiou com inúmeras parábolas, a parábola do semeador, parábola dos 2 filhos, mais conhecida como filho pródigo, parábola do joio e do trigo, parábola da conciliação com os adversários, do servo malvado, da porta estreita, dos talentos, do bom samaritano, das 10 virgens, do rico e Lázaro, do pastor de ovelhas. Inúmeras outras foi-nos transmitidas. Se fizermos um estudo mais profundo delas, baseada na psicologia profunda, vamos encontrar lições de amor, autoconhecimento, autoconsciência, autoesclarecimento, autoperdão, humildade, caridade espiritual, compaixão, autotransformação, autoiluminação, alegria e muitas outros podemos encontrar lições nelas. Inúmeros outros ensinamentos nos foi deixado. O grande mestre da Índia, Mahatma Gandhi, disse: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, nós podemos ver que ser era este, que ser foi Jesus, que ser que nós devemos tomar como nosso modelo e guia. Que Jesus possa estar junto de cada um de nós nesses dias tão tumultuados que estamos vivendo agora, principalmente aqui no Brasil. Pandemia, eleições, fraudes, suborno, cada um querendo ser conhecedor mais do que o outro, não levando em consideração a coletividade. Se eu estiver bem, se meu partido estiver bem, tudo mais não me importa. Que possamos hoje fazer a diferença entre verdade e mentira, justiça e injustiça, amor e pseudo-amor, luz e sombra. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.